Oi, pessoal, meu nome é Maria Cordeiro, eu sou engenheira eletricista com especialização no ramo da solar e faço parte da equipe da MIN Engenharia e Tecnologia. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma continuidade à aula anterior de como que a gente faz a análise de uma fatura da Copel. Mas hoje a gente vai se atentar a alguns pontos, né, que a gente precisa retirar ali da fatura para fazer um orçamento de um sistema solar. Então, para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, já aproveita, se inscreve, ativa ali o sininho para você sempre receber notificação conforme a gente for fazendo mais materiais. Então, no primeiro tópico, a gente vai estar analisando a parte do cabeçalho. Então, como a gente viu no vídeo anterior, é muito importante para a gente saber qual que é a titularidade do cliente, qual que é o endereço, o número da unidade consumidora, mas para a parte do orçamento, é fundamental a gente ver essa informação aqui, o tipo de fornecimento. Porque o tipo de fornecimento é o padrão de entrada do cliente. Então, é o tamanho do inversor, né? Então, qual que é a potência do inversor que a gente vai poder estar ofertando ali para o nosso cliente. Então, a gente tem vários tipos de tensões que pode estar sendo ofertado ali. A gente tem o monofásico rural, a gente tem o bifásico, o trifásico, o monofásico 127, né? Então, no caso desse cliente aqui, ele é um monofásico rural, que é 254, né? E ele tem um disjuntor de 70 amperes. Pode ser outros valores também, poderia ser um disjuntor de 50, um disjuntor de 100, vai ali do padrão de cada cliente. No caso aqui, para eu descobrir qual que é o máximo de inversor que eu posso ofertar para o meu cliente, é só eu fazer tensão vezes corrente. Então, se eu pegar 254, que é o monofásico rural, fazer vezes 70 amperes, eu consigo saber qual que é o máximo de inversor que eu posso estar ofertando para esse meu cliente. Então, anotamos a primeira informação e a gente vai para o segundo passo, que é analisar os itens da fatura. Esses itens da fatura é justamente para a gente conseguir identificar se o cliente ele já possui ou não possui ainda um sistema solar. A gente sempre espera, né, que o cliente venha ali sem solar para a gente fazer um sistema novo, mas pode acontecer sim de você pegar uma fatura em mãos, onde o seu cliente já tem uma parcela ali, né, do padrão dele com o sistema solar ou até mesmo já pode ter a totalidade. Então, se ele já tiver com o padrão dele cheio, para ele conseguir aumentar o sistema ou alguma coisa assim, ele vai ter que fazer ou um aumento de carga ou até mesmo uma adequação geral do padrão dele. Por isso que é importante, identificou que o cliente tem solar, já veja quanto que ele tem de inversor para você saber se você consegue colocar mais alguma coisa ou não. Por exemplo, se o padrão do seu cliente suporta 10 de inversor e você já colocou 4 de inversor, no caso o cliente, né, já possui 4 de inversor, então ele só pode ter mais 6 kW de inversor. Então o máximo de sistema que você pode ofertar para ele é esse. Então a gente sempre cuida aqui para não ter nenhum problema de vender às vezes um inversor maior do que o padrão realmente suporta. Aí a gente vai olhar aqui na fatura, né? Então, aqui embaixo não tem nada de geração, não tem dizendo que foi injetado alguma coisa, aqui também não está descontando. Ali embaixo também estaria informando, né, se é micro ou mini geração, alguma coisa do gênero. Então, a gente já anotou essa informação agora que esse cliente ele não possui solar. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é fazer o quê? A análise da média de consumo desse nosso cliente. Então, a gente vai olhar aqui primeiramente, né, e ver se a gente observa alguns valores muito altos, muito baixos, o que está acontecendo. No caso desse cliente, é importante a gente ver aqui, ó, no mês de maio, ele gastou 3.380. No mês de fevereiro, 4.309. Ou seja, ó, é muito mais alto que os outros meses. Aqui em agosto, por exemplo, ele gastou 1.625. Então, o que que eu preciso fazer quando eu me deparar com uma fatura assim? Conversar com o meu cliente, porque só o cliente vai conseguir dizer se esse consumo é real, se foi um mês atípico, alguma coisa do gênero. Então, no caso desse cliente aqui, ele falou que poderia utilizar esses meses altos também, porque ele recebe família, alguma coisa do gênero, né? Então, ele tem esse consumo um pouco mais alto mesmo nesses meses. Então, eu posso estar somando ali, dividindo por 12, né? Que eu utilizei 12 meses, e fica tudo certo. Mas e aí, se o cliente falar para você, ah, Maria, eu não quero usar esses meses, eu não tenho mais esse consumo, foi só um mês atípico mesmo, pode retirar. Bem simples, a gente só soma então ali os outros meses, né? Totalizou ali 10 meses, divido por 10. Por que que eu sempre enfatizo essa parte na hora da divisão? Para não acontecer de você somar 10 meses e acabar dividindo por 12, porque daí você não vai ter uma média real de consumo do seu cliente, certo? Então, como o meu cliente falou aqui para eu utilizar dessa forma,
eu somei todos os valores aqui e eu cheguei num consumo anual de 27.809 kWh. O que significa isso? Que naquele ano, então ele puxou ali da Copel, né? Ele consumiu da Copel 27.809 kWh. Para eu saber mensal, então, como eu já falei anteriormente, a gente só divide ali por 12 e a gente consegue saber mês a mês quanto que é mais ou menos essa média do cliente. Dividi por 12 e deu 2.317,41 kWh. Então, agora a gente já consegue ter uma noção de qual que é a média mês desse cliente. Então, a média mês para o sistema solar. No quarto ponto, a gente vai fazer análise de todas essas informações. Então, anotei aqui que o padrão do meu cliente é monofásico de 70 amperes, anotei que ele não possui um sistema solar e venho aqui, ó, para a parte do consumo e arredondei para um pouquinho a mais só. Então, ficou ali 2.400 kWh. Se o cliente quiser um percentual um pouco a mais, às vezes ele vai fazer um sistema para mandar uma sobra para a mãe ou alguma coisa assim, você pode colocar ali o percentual a mais que ele quiser. 20%, 30%, 50%, fica a critério do cliente. Isso aqui seria o mínimo para a questão do consumo dele. Se ele quiser para mais, é só você daí seguir ali as informações que ele passar para você. Outra coisa importante que eu sempre falo é assim, essa parte da análise da fatura, ela é um dos 6 pontos que a gente tem que tomar cuidado. Se você não segue todas essas informações, você pode ter várias surpresas lá pela frente. Desde você ter que desembolsar mais um valor ou o cliente precisar desembolsar mais algum valor para fazer uma adequação de padrão ou alguma coisa assim. Então, olha, analisei a fatura, eu venho aqui para a parte da análise do padrão. Então, vi na fatura que é um monofásico rural de 70 amperes. Então, a gente olha fisicamente para ver se está tudo ok, se está tudo certo. Às vezes, tem cliente que eles trocam o disjuntor, mas não informam para a Copel. Então, se você também só analisar ali no padrão, pode ser que não seja aquilo que está constando no sistema da Copel. Então, é sempre importante estar validando essas duas informações. A distância do ramal. Essa distância é literalmente da onde que vai ficar ali a parte do inversor, né? Até a entrada do padrão da Copel. Então, se a gente não passa essa medida correta, você pode ter uma surpresa de ter uma metragem a mais de cabo, de ter uma bitola maior de cabo. Então, assim, extremamente importante. Já faça essa medição para saber quanto de cabo você realmente vai estar utilizando. A orientação é justamente porque você tem norte, oeste, leste, oeste, certo? E o que significa isso? Norte para sul, por exemplo, é muito diferente a geração. O sul é muito mais baixo que o norte. Então, se você pegar um orçamento, dimensionar ele para o norte e você chega lá e na realidade o telhado é sul, então o seu cliente vai ficar bem insatisfeito porque ele não vai conseguir ter aquele total de geração que você prometeu. Então, analisou a orientação, a gente vem para a parte do espaço físico. O espaço físico é justamente para a gente saber se o sistema que você está ofertando para o seu cliente, você realmente vai conseguir instalar. Porque às vezes vai dar ali para ele que é 38 módulos, mas na hora que você chega para fazer a instalação, coube só 30. E aí, o que que você vai fazer com esse restante de módulos que sobrou? Então, assim, é importante já ter essa noção que o que você vender, você realmente precisa instalar para o seu cliente. Então, ele precisa ter esse espaço físico necessário para fazer essa implementação. E o tipo de estrutura é porque, assim, cada tipo de telhado a gente tem um tipo de fixação. Por exemplo, eu tenho zinco, é um tipo de estrutura, fibra madeira, fibrometal, cerâmica, a estrutura é solo. Então, a gente tem precificações diferentes também. Então, se você já não considera nesse início o método correto para instalar, então significa que o teu orçamento ele vai estar furado já aí. Então, a gente já analisa esse ponto, anota ali para ter 100% de certeza que a gente vai fazer um orçamento 100% real. Então, olha que interessante. De uma informação, a gente descobriu aqui, ó, que tem mais 5 pontos para a gente analisar. E esses 6 pontos, eles são essenciais para a gente fazer um orçamento que seja assim, ó, sem erro, seguro e que vai deixar seu cliente completamente satisfeito. E olha a informação que eu vou passar agora. A minha engenharia e tecnologia desenvolveu uma plataforma onde você faz a simulação dos seus orçamentos e ela já leva em consideração. Você coloca ali a análise da tua fatura, né? Então, se você vai fazer por média ou se você já quer fazer por quantidade de módulos, você já coloca o tipo de padrão que seu cliente possui, a distância do ramal, orientação, o tipo de estrutura.
e você já consegue ali em 3 minutinhos ter um orçamento seguro para estar apresentando para o seu cliente. A única questão que não consta ali nessa plataforma, né, é a parte do espaço físico, mas nós temos uma ferramenta onde você, com a imagem do drone, já consegue fazer o dimensionamento desses módulos ali em cima de cada telhado e ter certeza que o que você está vendendo você realmente consegue entregar. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, pode mandar uma mensagem que a gente entra em contato para explicar um pouco mais a respeito da nossa plataforma. Eu vou fazer mais um exemplo com vocês, que seria de uma fatura um pouco menor, né? Então, um consumo residencial simples, para vocês entenderem, caso vocês peguem uma fatura um pouco mais baixa também. A gente analisa aqui a mesma questão do tipo de fornecimento. Então, no caso desse cliente, ele é um bifásico de 50 amperes. E vamos daí para a segunda informação para ver se ele possui solar. Olhamos aqui embaixo, não tem solar, não tem nada descontando. Então, já anotamos ali que esse cliente também não possui sistema solar. E a gente vem aqui para fazer a análise da fatura. Então, a gente faz a média desse cliente. Então, eu venho aqui, ó, peguei de março a abril, somei todos os valores, aqui deu 2.550 kWh, certo? Fiz a divisão por 12 e deu 212,5 kWh. Então, a gente já sabe qual que é a média mês desse cliente também. Aí, a gente passa mais uma vez para análise de todas essas informações. Anotei qual que é o tipo do padrão, anotei que ele não possui sistema solar, arredondei aqui a média para 220 kW e venho aqui e faço esse passo a passo dessas informações para conseguir ter o orçamento mais seguro possível e real. Então, vocês podem ter certeza que seguindo esse passo a passo, vocês não vão ter erro na hora de apresentar o orçamento de vocês. Então, no vídeo de hoje, a gente conseguiu entender como que eu faço para fazer a média de um cliente de consumo, saber como que eu tiro essa informação da fatura, qual que é o tipo de padrão do cliente, aonde que eu identifico isso na fatura e qual que é o passo a passo para você ter uma venda com excelência e deixar o seu cliente cada vez mais feliz contigo. Então, eu deixo aqui o nosso Instagram para quem não seguiu já estar seguindo, ao nosso canal do YouTube, para quem não está inscrito, já se inscrever e deixar ali o sininho ativado para sempre estar recebendo a notificação, e o meu LinkedIn para seguirem por lá também. Então, o vídeo de hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Qualquer coisa, estamos à disposição.